Hello, hello, pessoas! Flávia Cardoso aqui da Casa de Sete Gatos e acabei de ler um hypezinho lá do Bookstand que tá assim, do nada começou a pipocar na minha timeline e eu comprei esse hype e vamos falar dele hoje, que é o Hamartia. Ele é um romance da Scarlett Drake. Eu nunca li nada da Scarlett Drake, mas o hype tá rolando porque acabou de ser lançado esse audiolivro. Cara, esse audiolivro, a locução é incrível. E eu decidi entrar nesse hype e vamos falar dele hoje. Bem, o mote principal do livro é um romance, né? Ele é um romance MM, entre um astro do rock americano, né? Ele é um American, e um K-pop idol assim, muito, muito famoso, da banda Chaos, que é o Jaehoon. Então, isso por si só já é super diferente. A gente sai um pouco daquele universo de sports romance, né? Às vezes meio cansa a gente ter sempre muita narrativa, né, parecida. E essa é muito diferente. Assim, são dois grandes artistas do mundo da música que vão ter essas questões pela frente para lidar. Mas a história principal é que o Rafael, ele tá noivo, ele tá para casar com uma artista, uma atriz famosa, a Camille, francesa, uma atriz famosa, e ele tem, né, uma banda de rock bem famosa, que é o Death Poets, e ele é o cantor líder dessa banda. Ele toca guitarra e ele é aquele cantor que fica na frente. Ele é o cantor principal dessa banda. E eles são indicados para o Grammy, né? E nessa ocasião ele tá no banheiro junto com o pessoal dele, e o tal do Mason, que é um outro colega um outro guitarrista da banda dele, começa a fazer uma piadinha, vamos dizer assim, homofóbica no banheiro sobre a banda do Jaehoon, porque eles estão, né, é o K-pop, eles estão nessa questão do Grammy, e eles estão conquistando, né, um público ali na América, e eles começaram a fazer uma piadinha, porque como eles são de rock, é como se essas questões de K-pop, como se for, assim, desdenhando, né, desse tipo de música. E nesse momento, o Rafael percebe que o Jaehoon está no banheiro, e ele escutou provavelmente tudo que eles estavam falando. Ele sai, né, da cabinezinha do banheiro, e aí ele lava a mão, e essa descrição é muito, muito, muito incrível. Ele sai, o Jaehoon é todo quietinho, sabe? Assim, ele é todo assim, introspectivo, sabe? Centrado. Então a descrição dele: sai da cabine, ele vai lavar a mão dele, aí ele vai lavando a mãozinha, aí ele dá o olhar pro Rafael, e aí dá sobe um sorrisinho lateral. Naquele momento, o Rafael olha para ele e assim, uma chave vira no Rafael, sabe? Uma chave vira nele em vários sentidos, do tipo: será que ele escutou isso que a gente está falando? Olha, é como se ele tivesse visto a aurora boreal na frente dele, sabe? Alguma coisa mudou nele, ele viu uma aura em volta do Jaehoon, e aquilo atingiu ele tão fortemente que ele começou a criar uma espécie de paranoia, sabe? Mas o livro começa com um prólogo do Rafael. Ele vai começar a dar uma entrevista para uma revista, e essa entrevistadora começa, é a visão dela, né, ali. E ela começa a falar que tem 2 anos e meio depois, né, que ele tá dando essa entrevista 2 anos e meio depois de um vazamento de um vídeo, do tal do vídeo. E ali a gente entende que, de alguma forma, em algum momento, algum vídeo vai ser vazado, né? Aquele 2 anos e meio depois. E ele continua com o Jaehoon, porque ele começa essa entrevista, ela falando assim: cadê a Camille? Aí ele fala: tá namorando, sei lá, em Londres. Não me lembro exatamente. E ele tá na casa dele, em Paris. Ele decidiu morar em Paris, e ela fala, ele tá para lançar em dezembro, acho que entrevista, se não me engano, em setembro, e ele tá para lançar em dezembro o primeiro álbum solo dele, que é o tal do Hamartia, que é o título, né, do livro.
E ela começa a falar, mas por que você não incluiu Paris? Aí ele fala, não, porque o álbum as músicas já estavam prontas e tal. E ele fala, isso aqui é basicamente um álbum de love songs, né? Músicas de amor. Então a gente entende que, começa o livro a gente sabendo que 2 anos e meio depois ele tá com o Jae-hoon, ele tá morando em Paris, teve algum vídeo vazado, de alguma forma ele ainda sabe da vida da Camille, né? Que ela tá morando e que tá tudo bem entre eles. E é isso que a gente fica sabendo. Então a gente passa o livro inteiro sabendo que isso vai acontecer, mas a gente não sabe exatamente em que momento. E o livro é essa, como é que eu vou dizer, esse pine, né? Essa questão deles e o Rafael ir se descobrindo assim, por que eu tô com tanta veneração pelo Jae-hoon. E ele começa a ficar tão paranoico, ele vai acompanhando todos os dias as redes sociais. E o Jae-hoon é aquela pessoa que eu não entendo muito bem desse mundo do K-pop, então eu fui dar uma olhadinha nas mídias sociais do BTS para poder entender um pouco esse universo, né? Então é um universo muito assim de moda, né? Um universo muito assim de uma estética mesmo, né? Cabelos coloridos, brincos, eles usam um pouco de maquiagem e eles dançam absurdamente. Tem um dos meninos lá dançam assim que parece que ele não tem osso no corpo. É incrível a dança dele. E o Rafael vai acompanhando esse tipo do dia a dia do Jae-hoon. E ele vai vendo que o Jae-hoon, ele mesmo que controla as redes sociais dele. Então ele vai vendo o vídeo 1000 vezes. Essas coisas todas vão acontecendo. E, poxa, já tinha muito tempo que um livro não me prendia. Eu ficava nervosa. Assim, eu adoro quando um livro me deixa nervosa, porque eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler. E aí eu mandei algumas citações para uma amiga minha, para minha best, porque parece a gente, sabe aquela coisa de, ele me mandou mensagem, ele não respondeu, ele só mandou um ícone, o que significa esse ícone, sabe? As coisas entre eles vão sendo aos poucos. O livro basicamente é a visão do Rafael, mas a Scarlett colocou alguns capítulos, tipo assim, a cada 3 ou 4 capítulos do Rafael tem um do Jae-hoon. Acho que o Jae-hoon tem 4, ela chama de interludes, né? São 4, acho que são 4 capítulos que a gente tem um pouco da visão do Jae-hoon, porque se a gente não tivesse isso, a gente não ia entender, porque ele realmente ele é bem mais fechado sentimentalmente que o Rafael, então foi super importante isso. Mas o livro entre essa questão, esse pining que ele fica aí, essa loucura que ele fica aí nas redes sociais, são anos que passam, sabe? Assim, ele fica uns 2 anos, desde aquela primeira desagradável, né, cena desagradável do banheiro, ele fica mais de 2 anos. Acho que, se não me engano, é ali que ele conhece a Camille. Então, ele não é nem noivo naquela época. Então, ele fica namorando a Camille, mas obcecado pelo Jae-hoon. E ele não entende os sentimentos dele. Até que um belo dia, né, ele encontra o Jae-hoon na gravadora. Na gravadora, o Jae-hoon tá ali na gravadora dele, porque ele vai fazer um feat, né, uma parceria com alguém da gravadora do Rafael, mas ele não pôde revelar. E, enfim, algumas coisas acontecem ali, o Rafael se machuca no banheiro, eles se encontram mais uma vez no banheiro, é engraçado. E acontece lá, o Jae-hoon quase quebra o nariz do Rafael batendo a porta sem querer do banheiro, e ali eles trocam o telefone, e ali eles começam a interação deles, e o Rafael, tipo assim, não acredita, sabe? Assim, essa coisa de ídolo mesmo, sabe? Eu fico imaginando assim, eu sou muito, 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 muito fanática por futebol americano, né? Eu sou muito Packers, e o nosso ex-QB, o nosso Aaron Rodgers, é o Jae-hoon dele. Eu acho que se realmente encontrasse o Aaron Rodgers, eu ia desmaiar, sabe? Eu não sei se você tem alguém assim, mas assim, o Rodgers pra mim, ele é um ídolo, sabe? Assim, ele é um ídolo muito grande pra mim. Eu fico imaginando qualquer interação com o Roy, eu acompanho as redes sociais dele, assim, meu Deus, né? Então, realmente, a escrita dela é muito, muito, assim, muita gente, sabe? Então, isso vai prendendo
no livro e eu adorei esse livro. Eu dou 4 estrelas e meia. Eu não dou 5 estrelas, já vou dizer porquê. Eu dou 4, 5 estrelas e meia. Há muito tempo eu não lia um livro assim, que realmente me deixava com vontade de ler. Mas eu não vou dar 5 estrelas por algumas razões. Existem algumas coisas que eu não curto nesse livro. O Rafael, ele tá noivo e ele tá pra casar com a Camille. Né? Eles já estão alguns anos juntos, 2, 3 anos, sei lá, juntos. E ele tá pra casar com a Camille. E ao mesmo tempo ele tem essa questão dessa apaixonite aguda pelo Jae-hoon. E ele começa a interação dele com o Jae-hoon, a primeira vez que eles ficam juntos, ele ainda tá com a Camille. Então existe essa questão da traição. Tá? Existe, e eu não curto. Assim, eu não curto livros de traição. Eu acho que a gente tem que ser o mais aberto possível. E eu acho assim que para o Jae-hoon, se o Rafael ficou com ele traindo a Camille, por que ele não vai trair ele também no futuro? Né? A gente sempre tem a gente sempre acha que com a gente é diferente. Né? Mas quando a gente o cara não vê o filho do casamento, tipo, não vê o filho do primeiro casamento, acha que com você, se você tiver filho, ele vai ser diferente. A gente sempre acha que, né, que a pessoa, não, assim, isso tudo é um indício de como é que é essa pessoa, né? O Rafael tem suas questões com o pai dele de abandono, né? O pai dele era super famoso, o tal do Finn, que morreu num acidente do ônibus da banda, mas ele abandonou a mãe e o Rafael quando era pequeno. O Rafael não conhecia o pai, então ele tem essa questão muito complicada, mas nada disso importa, sabe? Ele adora a Camille é um personagem muito legal, sabe? Muito incrível ali, ela é super, super, pô, ele ama a Camille, sabe? Então eu acho que primeira vez que eu acho que assim, se você tá pra casar e você já tem vontade de estar com outra pessoa, você vai casar pra quê? Né? Você já não tá dedicado àquela pessoa, gente. Então, a traição precisa ser física? Não, acho que ele já tinha uma traição mental há muito tempo. E ele precisava resolver essas questões dele. E assim, ele era aquela pessoa que ele falava, cara, a Camille pra ele era como se fosse um step. Sabe assim, se tudo der errado aqui, eu tenho ela aqui e eu vou ser feliz aqui. Porque eu acho que ele seria realmente feliz com ela, tá? Ele seria. Todo mundo gostava dela e tal. Então eu achei esse um problema, assim, ele só deixa pra terminar mesmo com ela bem nos avanços do livro, assim, lá pra 70, 80% do livro. E ela leva a história da traição muito fácil. Cara, ela tava pra organizar um casamento. Entendeu? Eu achei que ela levou muito de boa. Ela abraçou ele, falou que entendia, porque ela entendeu que realmente ele não trocou. Ela até fala isso no final, tá? Que assim, que ela ficou aliviada que ele não tá trocando ela por outra mulher. Ele tá trocando ela por um outro homem, e ela entendeu que as questões dele eram muito mais profundas. Porque é uma questão da sexualidade dele. Então era uma coisa que realmente ela não tinha que fazer, né? Mas ela foi muito compreensiva com essa questão do casamento. E eu acho que ficou um pouco irreal, tá? Bem irreal isso. Ela deveria... O barraco tinha que ser maior, né? E aí também tem uma outra questão de um outro plot, que eu não vou falar aqui, porque eu acho que se eu falar eu estrago o livro. Então existe esse plot da descoberta dessa questão para Camille. Existe um outro plot maior que derruba a vida dele, muda a vida dele de cabeça para baixo, que não precisava, tá? Não precisava. E tem a questão do vazamento do vídeo, que isso realmente pelo que eu entendi, a vida dos K-popers, né, desses idols, eles são muito controlados lá na Coreia. É como se eles não tivessem, né, eles não podem, eles são... É tipo uma boy band, né? Como se fosse nessa época, na minha época era Menudo, né? Eles também eram super controlados, eles não podiam mostrar que eles tinham namorada. Eu não sei exatamente como é que é isso, mas me parece ser bem controlado também. Então, esse vazamento do vídeo, pro Jae-hoon, isso é terrível, né? E também tem essa questão da galera, da banda do
somente do Mason, né, ser um pouco homofóbico, né? Assim, e isso também é uma questão ao longo do livro. Então eu não dou 5 estrelas por causa disso. Eu achei que a traição não é legal, eu achei que a aceitação da Camila foi muito fácil. Esse outro plot também desnecessário, porque a gente já tem essas outras questões mais sérias. E também, assim, o livro, ele tem 450 páginas. Pô, Scarlett, botava mais 50, sabe? A gente precisava de algo a mais. O fechamento foi muito rápido. Então a gente tem o Rafael que é super ligado com a mãe dele. Nossa, é super ligado. O Rafael e a mãe dele são best friends, sabe? Então, depois do Natal, poxa, a mãe dele some, sabe? Some. E nesse grande plot que eu não quero falar aqui, a mãe dele não tá presente, como assim, sabe? A gente não vê a mãe presente em uns eventos que são já do futuro, já ele com Jae-hoon. A mãe não tá lá, isso é meio estranho, sabe? Existe essa questão do Mason, existe um outro plot do Mason. O Mason, ele briga muito com o Mason. E do nada, a gente não sabe como é que eles terminaram a banda. Não deixa isso claro. Porque, poxa, se ele tá morando em Paris, no final o Mason tá morando não sei aonde, em Albuquerque. E, assim, não... Sabe, existe um salto. O livro ele detalha tanto as relações dele com a galera da banda, tanto Jae-hoon quanto Rafael, e no final a gente tem um salto e a gente não sabe nada. Então a gente não sabe se o Death Poets acabou, se tá todo mundo de boa, o que cada um tá fazendo, mas todo mundo era importante antes. Da mesma forma o Jae-hoon, sabe, todo mundo levou de boa, sabe? Como é que tá? Do nada o Kai sumiu com o melhor amigo dele. Então, assim, eu não sei. Assim, isso foi terrível, sabe? Porque o livro conta como se fosse assim todos os dias. Não existe grandes saltos no tempo. Mas aí do nada tem o salto do tempo e a gente, como leitor, a gente fica querendo mais, sabe? Então podia ter colocado mais 50 páginas ali facilmente. Mas assim, eu compro esse casal. Apesar de tudo, todo mundo termina bem no livro. Então, a traição não deixou nenhuma grande ferida na Camille. Então tá tudo bem. Eles são super amigos. Não tem problema nenhum. O que é estranho, mas enfim, é o universo deles. Talvez seja um universo diferente. E, cara, eu adorei esse livro, eu super recomendo. É uma pena que o audiobook não tá presente no Audible, que é aquela plataforma, como se fosse o Book Unlimited da Amazon. Não tá lá, porque eu gosto de acompanhar, apesar de eu não entender 100%, eu gosto de acompanhar o áudio com o livro, eu acho que, poxa, é incrível. E é uma pena, mas ele está disponível lá no Book Unlimited. Poxa, se você não lê livro em inglês, mas você entende um pouco, sabe? Se joga, sabe? Se desafie. Tem o Google Translator aí para ajudar, você pode tirar fotografia. Tem também, apesar de que a tradução que tem ali no Kindle é uma porcaria, porque é do Bing, mas poxa, tem o Google Translator, hoje você tira foto da página e você consegue ter a tradução. São histórias muito legais, diferentes. Acho difícil esse tipo de história ser traduzida aqui no Brasil. MM romances, assim, é difícil de ter. Mas vamos, né? A gente tem que estar aqui nos desafiando. Eu convido você a se desafiar, a ler Hamartia. Você não vai se arrepender. É um livro diferente. Então, se você não se incomoda muito com uma traição, mas que acaba tudo bem. Mas se você curte essa questão dessa idolatração, sabe, desse ídolo, dele correr atrás, ele é obsessivo. O Rafael é um personagem obsessivo. Ele é obsessivo pelo Jae-hoon. O Jae-hoon pisa, ele tá beijando as pisadas que o Jae-hoon deixa ali. E, cara, é muito lindo, assim, sabe? Ele escrevendo no notebook dele, ele vai fazer as músicas dele, ele pensa no Jae-hoon. E assim, eu curto, cara. Eu curti, recomendo muito. Você que ficou comigo aqui até o final, o meu muito obrigada. E mais um pedido, que se você está assistindo esse episódio no YouTube, não esquece de dar um like no vídeo, de seguir o canal. E se você está escutando na sua plataforma de áudio, não esquece também de dar uma classificação, que isso ajuda muito aqui o Casa de Sete Gatos a crescer cada dia mais.
Eu e os felinos mandamos um beijo e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.